Olá, bom dia! O Notícias do Campo começa agora com as principais informações do agronegócio do interior paulista. No programa de hoje você vai ver: família investe no cultivo de horta mandala para consumo próprio. Além das vantagens de custo, a horta é orgânica. E além de ter um bonito desenho de canteiros, é também eficiente na produtividade e ajuda o planeta a ficar saudável. Na Dica de Planta, você aprende como cultivar o bonsai, aquela árvore pequena de origem japonesa, que cria uma representação miniaturizada, porém realista da natureza. No quadro Toca Viola tem um bate-papo super legal com a dupla Flávio e Rodrigo. Eles são de Cosmorama, cidade vizinha a Votuporanga. Estão conquistando cada vez mais espaço na região. Na receita da semana, você acompanha o passo a passo de uma deliciosa torta de limão. É de dar água na boca, viu? Isso e muito mais você confere agora no Notícias do Campo, que já está no ar. Começamos o Notícias do Campo falando sobre hortas mandala. Você já ouviu falar? Essas hortas têm o formato circular e ainda não são muito comuns aqui na região noroeste paulista. Elas surgiram há mais de 30 anos e ganhou atenção na década de 70. Além de ter um bonito desenho de canteiros, é também eficiente na produtividade e ajuda o planeta a ficar saudável. Este tipo de horta economiza água, trabalha com a diversidade de plantas, aproveita melhor o espaço, usa apenas fertilizantes orgânicos e assim poupa o solo. Nós encontramos aqui em Votuporanga uma família que construiu 2 mandalas e todos os produtos produzidos são para consumo próprio. Esta aí é a horta mandala, que não tem só um bonito desenho de canteiros, mas também é eficiente na produtividade e ajuda o planeta a ficar saudável. Em Votuporanga, Thales decidiu construir uma no começo deste ano. E olha, a ideia tem dado certo. Foi um interesse familiar, né? A gente estava querendo produzir nosso próprio alimento, com essa ideia de não ter veneno, né? Sem agrotóxico. As hortas têm no total uma área de 60 metros quadrados e mais de 10 variedades de hortaliças. A horta mandala está sendo cultivada para consumo próprio. Um detalhe importante é que é tudo sem produtos químicos. Desta forma, traz inúmeras vantagens para o meio ambiente e principalmente para quem consome. Mandala, ela cria uma interação entre os plantios, né, os cultivos, que você pode criar consórcios entre plantas que uma beneficia a outra de alguma forma, seja através de algum elemento que ela fixa no solo, seja através de uma defesa, né, de alguma praga. A outra vantagem que eu acho muito interessante é a questão da irrigação. Então você tem um dispositivo de irrigação que é um aspersor, que ele vai dar conta da mandala inteira, né? Então você faz a mandala no raio do aspersor. O termo mandala vem do sânscrito e significa sagrado ou círculo mágico. Trata-se de um jardim de círculos que respeita a agricultura ecológica. Por ser cultivada sem agrotóxicos, até a ervas daninhas contribuem para o desenvolvimento das hortaliças e, assim, auxiliam no combate ao ataque de pragas. A gente precisa dessa interação dos matinhos. Às vezes você acha que um matinho ele é feio ali, mas ele tem uma função, precaver de algum bichinho que ele acaba indo naquele mato e não indo na horta. A horta, que surgiu da ideia do Thales, hoje é cultivada por toda a família. Quando era uma ideia só minha, eu tentava, não saía do papel, né? Não saía da cabeça porque era muito difícil. De repente começou todo mundo se participar e então a gente foi atrás de irrigação. Minha mãe tem domínio com plantas, eu tenho as ideias, vou atrás das pesquisas, minha irmã também. Então assim, todo mundo participou e ela foi surgindo, devagarzinho tá indo. A família tá toda interagindo com a horta, né? E cada um fala, nossa, não agou, ver se ela tá seca, né? Então assim, acaba sendo uma coisa colaborativa mesmo, familiar.
O sistema Mandala vem revolucionando a vida de agricultores familiares. A nova forma de cultivo faz parte da família de mais de 3.000 pessoas que vivem em 50 cidades de 12 estados brasileiros. A horta Mandala prevê ainda a inclusão de animais. Se for construído um tanque de água no centro, é possível introduzir peixes e galinhas em cercados ao redor. Dos animais, utiliza-se o esterco como fertilizante e o ciclo de sustentabilidade continua seu caminho. E ainda falando sobre plantas, você já deve ter ouvido falar em bonsai. A palavra é um termo japonês que, traduzido literalmente, significa plantado em uma bandeja. Desta forma de arte é derivada em uma prática chinesa antiga de horticultura. O objetivo final de se cultivar um bonsai é criar uma representação miniaturizada, porém realista da natureza, na forma de uma árvore. Na realidade, os bonsai não são plantas geneticamente transformadas em anãs, sendo que qualquer espécie de árvore pode ser utilizada para se cultivar como bonsai. E é esta a dica de planta hoje, que você confere agora. A dica de hoje é sobre bonsai. O bonsai tem a história de mais de 2.000 anos. Ele foi descoberto pelos chineses, mas a técnica bem elaborada foi descoberta pelos japoneses. O bonsai, muitas pessoas têm dificuldade de estar cultivando ele em casa por ter vários tipos de espécie e forma de cuidado. O bonsai, ele necessita de 4 coisas são necessárias para você ter ele em casa. Primeiro, o sol. Toda planta, toda árvore ou toda planta necessita de raios solares. Então, se você tiver em seu apartamento, na sua casa e quiser deixar em área coberta, ele necessita pelo menos de 2 horas diárias de sol. Isso aí é uma das necessidades de um bonsai, de você estar cultivando um bonsai e ter ele em sua casa. Pelo menos 2 horas de sol diários. Também, para você ter um bonsai, é necessário você estar regando ele 2 vezes por dia. O mínimo 1 vez por dia. Tá regando o substrato dele, que é a terra que ele tem no recipiente. E também, se você tiver mais tempo, tá regando as folhas dele para estar refrescando a arvinha. O que a gente fala também que o bonsai necessita é de adubo. Por quê? O recipiente do bonsai é pequeno, então ele tem pouca terra. E toda planta necessita de nutrientes para estar vivendo. Como a gente, ser humano, a gente precisa dos alimentos, vitaminas, o bonsai também precisa de vitaminas para estar se alimentando. E com um determinado tempo, a terra vai perdendo esses nutrientes. A poda, que é muito importante. Para você estar tendo seu bonsai em miniatura, é certo você estar podando, porque delimita o tamanho das raízes dele e também dá uma estrutura para o seu bonsai. Essa é a dica de hoje. Os preços das árvores de bonsai tendem a variar muito de loja para loja e de país para país. As árvores mais baratas, cerca de R$ 50, estão disponíveis em centros de jardinagem ao redor do mundo. Mas a disponibilidade de árvores de qualidade mais elevada é muito mais limitada. E as árvores de altíssima qualidade, ou seja, árvores muito antigas que foram mantidas por gerações, muitas vezes no Japão, não são muito raras. O preço de um bonsai depende de vários fatores, com maior destaque para a idade e o seu desempenho. E mudando de assunto, a vida passa rápido, principalmente quando pensamos na vida de um cão. Estima-se que 1/4 da vida de um cachorro corresponde a, como costumamos dizer, a terceira idade. E a tendência é que esta proporção aumente cada vez mais. Por volta dos 6 a 7 anos de idade, o corpo do cão começa a apresentar os primeiros sinais de velhice. Mas os donos não devem atribuir todo e qualquer desconforto ou limitação
a idade avançada, e sim buscar auxílio para proporcionar uma melhor qualidade de vida ao animal. Olá, bom dia. Meu nome é Julieta, sou veterinária e vim dar uma dica para vocês. Bom, hoje eu vou falar sobre animais idosos. Conforme vocês já sabem, a idade dos cães e gatos são um pouco menores do que a nossa, comparado com a nossa idade. Então eles vivem pouco tempo, mas isso, com o passar dos anos, vem melhorando cada vez mais. Hoje a gente encontra animais com 18, 20 anos com uma qualidade de vida adequada. Mas o mais importante para o teu cachorro de idoso, de idade, é que após os 8 anos, 10 anos, ele já é considerado idoso. Então ele precisa de alguns cuidados. São 3 princípios básicos. A dieta, uma alimentação adequada, conforme o tamanho do seu animal, a necessidade do seu animal e principalmente para a prevenção de algumas doenças. Tem animais que podem ter obesidade, então a ração tem que ter uma menor quantidade de caloria e uma maior quantidade de fibra. Alguns já têm alguns problemas de saúde que com a alimentação a gente consegue prevenir e ter uma qualidade de vida melhor. Outra dica também que a gente tem que levar em consideração é com mudanças drásticas em ambientes. Os cachorros, conforme vai passando a idade, eles gostam de rotina. Então não mudem os potes de lugar, não mudem de ambiente dele, não tragam muitas novidades. O cachorro, depois de uma certa idade, ele não gosta de novidade, ele gosta de rotina. Mesmos horários, atividade física sim, mas bem moderada, nada muito puxado, porque as articulações não são mais as mesmas, os músculos não são mais os mesmos e principalmente respiração e o sistema circulatório também não está legal. Então isso é muito importante você ter um bom senso. Outra dica legal é com referência a doenças. Após certa idade, o animal começa a ter problemas articulares, odontológicos com acúmulo de tártaro e vão perdendo os dentes também. Então isso leva a alteração de alimentação também, uma coisa está ligada à outra, e algumas doenças cardíacas também podem aparecer, respiratórias podem aparecer e algumas até metabólicas, como diabetes, problemas de tireoide, assim como no ser humano. Então para o teu cachorro ter uma qualidade de vida melhor e viver muitos anos com você, leve para o veterinário, faça um acompanhamento, faça uma alimentação adequada, faça as vacinas certinho e siga o acompanhamento do veterinário de confiança. Obrigada. Qualquer dúvida, a orientação é sempre procurar um médico veterinário da sua confiança. E no próximo bloco tem Toca Viola. Eu fui bater um papo com a dupla de Cosmorama, Flávio e Rodrigo. E ainda tem a receita da semana. Nós te ensinamos o passo a passo de uma deliciosa torta de limão. Então não saia daí, o Notícias do Campo volta já!